boa noite. No programa desta quarta-feira, nós vamos conversar com a vereadora aqui de Mossoró, Marleide Cunha. Ela que é pré-candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. Você vai acompanhar ainda no programa de hoje que o presidente do PSDB, Ezequiel Ferreira, se pronunciou pela primeira vez, inclusive, sobre o apoio dele, do PSDB, a Álvaro Dias. E ainda nesta edição, Carlos Eduardo Alves desistiu de disputar a Assembleia Legislativa e agora anunciou que vai coordenar a campanha de Alisson Bezerra em Natal. O cenário político desta quarta-feira já começou. Pela primeira vez, o presidente do PSDB aqui do Rio Grande do Norte, o deputado Ezequiel Ferreira, se pronunciou sobre o apoio dele e do partido ao qual ele preside, o PSDB, ao pré-candidato Álvaro Dias, do Partido Liberal, ex-prefeito de Natal. Ezequiel Ferreira, em uma nota que saiu hoje, ali por volta das 10 horas da manhã, disse que antes de definir o apoio a Álvaro Dias, conversou por telefone com a governadora Fátima Bezerra, do PT. Ezequiel e Fátima são aliados desde o primeiro momento da primeira gestão da governadora Fátima Bezerra, ou seja, há 7 anos e meio que Ezequiel faz parte da base de sustentação do governo Fátima Bezerra. Agora, Ezequiel rompe, não com o governo, mas com Fátima Bezerra, porque não vai apoiar o candidato dela, que é Cadu Xavier, do PT, na disputa ao governo do estado. O PT chegou a oferecer a vaga de vice de Cadu Xavier a Ezequiel, que poderia indicar quem quisesse para a vaga de vice. Acontece que Ezequiel nunca teve interesse em indicar ninguém para essa vaga em nenhuma das chapas majoritárias. O interesse dele, claro, é a Assembleia Legislativa, é a nominata do PSDB, é a presidência, inclusive, da Assembleia Legislativa já a partir de 2027, já a partir do outro biênio também. Ezequiel Ferreira prepara um evento. Vai ser no próximo sábado, em Natal, às 7 horas da noite, para receber Álvaro Dias, oficializar o apoio do PSDB a Álvaro e levar consigo, além dele, do próprio Ezequiel Ferreira, os deputados Taveira Júnior e a deputada Cristiane Dantas. Ezequiel também vai levar na mala 21 segundos a mais para Álvaro Dias na propaganda eleitoral gratuita do rádio e da televisão, autorizada pela Justiça Eleitoral. Vale lembrar outro ponto, o PSDB não vai todinho para Álvaro Dias. O partido está propositalmente dividido. Há no PSDB quem apoia Cadu Xavier, do PT, há no PSDB quem apoia Álvaro Dias, como é o caso do próprio Ezequiel. E há também integrantes do PSDB em municípios que apoiam Alisson Bezerra, do União Brasil. Foram liberados para apoiar qualquer um dos candidatos. Uma coisa é a coligação do PSDB e Ezequiel, outra coisa são os pré-candidatos que não quiseram apoiar Álvaro Dias e quiseram apoiar os outros 2 candidatos e foram liberados a fazê-lo. Vale lembrar que no meio dessa repercussão toda, fica a pergunta agora: quem será o vice de Cadu Xavier, que até agora aguardou esse tempo todo por Ezequiel para ver a porteira fechada do PSDB? Vamos mudar agora de assunto. O Sindicato dos Médicos aqui do Rio Grande do Norte denunciou um atraso no pagamento dos repasses às entidades médicas por parte do governo do estado. O presidente da entidade, o médico Geraldo Ferreira, fez a denúncia na rede social. Vamos acompanhar. Nós temos problema localizado no Hospital Tarcísio Maia, no Hospital da Mulher e alguma coisa também no Hospital da Polícia e cirurgias eletivas, né, que são feitas lá. Esses contratos, eles são com o Estado, não é? Via de regra, através ou da SAMA, não é? Ou de algumas empresas pertencentes aos próprios médicos que se organizam em empresas, não é? E no Tarcísio Maia tem uma cooperativa também, chamada Coop Saúde, que tem alguns clínicos que trabalham lá. A maioria desses contratos, eles enfrentam atrasos que vêm, vamos dizer, se intensificando, não é? Mas nós temos alguns municípios do interior onde são verificados esses atrasos também, onde nós tivemos a cessação completa do serviço, né? Por exemplo, mais para seu conhecimento, em Guamaré, a maternidade fechou, porque eram 6 meses de atraso com os obstetras e os profissionais simplesmente suspenderam o atendimento, né? Nós temos um problema na escala também
Tarcísio Maia, provocada por atrasos, onde vários médicos estão dizendo que não vão participar da escala do próximo mês. Porque é importante também dizer que nós fechamos um acordo na Justiça Federal, né, com a juíza federal, doutora André, com secretaria, as várias secretarias do Estado, Procuradoria-Geral, etc. E naquele momento, isso há quase um ano mais ou menos, nós fechamos esse acordo de que os atrasos tolerados, vamos chamar assim, seriam esses de 3 meses, 90 dias, né? Porque pela lei se diz que o Estado só é inadimplente depois de 3 meses de atraso, né? Então, nós chegamos a fechar um acordo nessa direção e Estado, município de Natal também estava envolvido nessa questão. Fechamos um acordo, né? E foi cumprido 2, 3 meses, depois continuou e chegamos a esse estado atual. Está aí, né, a denúncia do Geraldo Ferreira. O secretário de Estado da Saúde Pública, o médico Alexandre Mota, se pronunciou sobre isso. Vamos acompanhar o que disse o secretário. O sindicato, ele sabe que nós temos contratos e nós temos requisições. Isso já foi esclarecido a doutor Geraldo e aos demais membros quando tivemos audiência em outro momento. Essas requisições e alguns desses contratos, eles têm prazo de pagamento de 3 meses. Portanto, agora no dia 30 de junho, nós deveríamos ter pago a competência março. Então, teoricamente, se tivéssemos pago a competência março agora, no dia 30 de junho, não teria atraso nenhum. Os pagamentos foram efetuados agora, na última sexta-feira. A empresa Sama, que é a empresa que detém a maioria parte dos contratos e das requisições, ela recebeu os valores na sexta-feira. Nós pagamos fevereiro, a expectativa nossa de assim que melhorar o fluxo de caixa da Fazenda para a saúde, a gente pagar março. E veja bem, volto a dizer, se eu tivesse pago março, não teria atraso nenhum, né? Porque nós estaríamos dentro da competência. Então, o que a gente precisa entender é que a CESAP ela recebe esses valores de acordo com o que é fornecido pela Fazenda, e a Fazenda invariavelmente tem todo mês aportado valores para pagar terceirizados e pagar serviço de mão de obra médica e também de outras especialidades. Vamos agora iniciar a nossa entrevista, mas antes eu lembro para você que você pode participar do nosso programa aqui do Cenário Político pelo WhatsApp do Cenário Político, já está aí na telinha, mande sua mensagem, sua participação, não pode ser áudio, vídeo, tem que mandar mensagem mesmo escrita, e já pode mandar mensagem aqui para a nossa entrevistada de hoje. E por falar nela, a gente já começa aqui a entrevista de hoje. Hoje eu recebo aqui no estúdio a vereadora de Mossoró, Marleide Cunha, ela que é pré-candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. Marleide, vereadora, seja muito bem-vinda. Alegria recebê-la aqui no estúdio. Muito obrigada, Saulo Vale. Boa noite aos telespectadores. Marleide Cunha, agora a senhora tem aí a pré-candidatura confirmada. O PT resolveu o que tinha de resolver, as indefinições dentro da nominata a deputada federal. A senhora teve força, manteve seu nome lá nessa nominata. Como é que foi isso, vereadora Marleide? Eu pergunto dentro de um contexto que algumas pessoas até chegavam a desacreditar. Não, Marleide, ela pode chegar a sair, a ter alguma negociação, a não se firmar dentro da nominata da Federação Brasil da Esperança. Como é que se deu essa questão, Marleide, dentro do PT? Olha, Saulo Vale, muitas pessoas não entendem, mas o PT tem a democracia interna, né? Nós discutimos, debatemos, defendemos nossos pontos de vista diante de uma determinada situação. Eu sempre acreditei e acredito que Mossoró e região oeste precisa de uma representação do Congresso Nacional. E então a gente foi à luta, colocar nossos argumentos, defender Mossoró dentro da nominata, e que foi compreendido os argumentos dentro do PT. Todo mundo que me conhece sabe que quando eu digo que eu vou lutar por uma coisa, é porque eu realmente vou lutar. E desde o início eu disse que era pré-candidata a deputada federal, sou,
porque eu acredito na importância dessa pré-candidatura e, posteriormente, candidatura. Não é algo que a gente joga para poder ver se vai dar certo, não. A gente decide e vai à luta com argumentos, e a gente conseguiu realmente mostrar a importância dessa candidatura e foi aceita pelas forças internas do partido, e nós decidimos, a próxima semana é a convenção e vai ser homologado. Convenção dia 26. 25. 25 de julho é a Convenção do Brasil da Esperança, que aí homologa PT. Isso. Na verdade, é só do PT ou é dos três? Não, da federação. Da PT, federação. PCdoB e PV. Lá vão ser homologados. Isso. O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, utilizou hoje as redes sociais dele para dizer que não vai mais ser candidato a deputado estadual. Carlos Eduardo Alves disse que recebeu um convite e aceitou para ser o coordenador da campanha de Alisson Bezerra, pré-candidato a governador pelo União Brasil. Carlos Eduardo vai coordenar a campanha de Alisson em Natal. Vale lembrar que em 2 meses apenas, Carlos Eduardo já desistiu 2 vezes. Em abril, ele anunciou que não seria mais candidato ao Senado da República. O nome dele chegou a ventilar e nisso tudo não durou nem 2 semanas. Naquela época, ele disse que estaria saindo da disputa para o Senado porque não tinha apoio da Executiva Nacional do União Brasil para ser candidato ao Senado. Restou disputar a Assembleia Legislativa. Quando foi no mês passado, Carlos Eduardo anunciou que seria candidato a deputado estadual e tudo, fez nas redes sociais, postou foto, não durou também. Agora ele anuncia que vai coordenar, é o que lhe restou, na verdade, vai coordenar a campanha de Alisson Bezerra lá na capital, em Natal. Né? Saiu de candidato a senador para coordenar a campanha, foi caindo e agora vai coordenar a campanha de Alisson lá em Natal, segundo colocou. Né? Carlos Eduardo também não teria uma disputa nada fácil dentro da nominata, nessa candidatura dele a deputado estadual. Deve ter visto isso, como político experiente que é, e aí recuou dessa disputa para ganhar ali algum espaço nessa coordenação da campanha de Alisson Bezerra, que também daria a ele um discurso, para não dizer que saiu por nada, né? Teria o que fazer dentro dessa campanha. Vamos agora mudar de assunto, falar de Câmara Municipal. Hoje não teve sessão ordinária na Câmara de Mossoró. Boa parte dos vereadores resolveu esticar as férias parlamentares. Não havendo quórum, até às 9h15, a sessão é declarada prejudicada conforme o artigo 153 do Regimento Interno. 9h15 da manhã, o tempo limite para a verificação de quórum e o início da sessão. Mas com apenas 3 vereadores, a última sessão ordinária antes do recesso acaba sendo encerrada muito antes do previsto. Dos vereadores que compareceram à sessão, nenhum fazia parte do grupo ligado ao prefeito Marcos Medeiros. Plúvia Oliveira lamentou a ausência dos colegas e a impossibilidade de debates importantes na casa. Hoje era para ser a nossa última sessão para entrar no recesso legislativo. Era importante fazer o debate, nem que fosse fazer um balanço, cada vereador aqui, fazer o que fez durante esses 6 meses, mas queria alertar Mossoró para uma situação. Ontem, a bancada de situação aprovou todos os projetos em urgência do que o prefeito de Mossoró, Marcos Bezerra, assim que eu gosto de nominá-lo para as pessoas conhecerem, mandou para essa casa. Então, sem debate, sem discussão nenhuma, e nem sequer deixar para hoje alguns deles para a gente poder fazer um debate democrático e coerente aqui no espaço da Câmara Municipal. Já Marleide Cunha fez duras críticas à aprovação do projeto que prevê o parcelamento dos débitos do município com o Previ Mossoró em até 300 meses. Câmara vazia, assessores, enfim, é diferente do que era esperado. Porque os vereadores ontem já fizeram a maldade,
que queriam fazer, aí hoje não vem para a sessão, que é para não ter debate. É absurdo que um projeto de lei tenha chegado nessa casa na segunda-feira, 9 horas da manhã, e no dia seguinte já seja votado, inclusive com sessão extraordinária. Eu estou aqui indignada, porque foi feito um reparcelamento do Previ Mossoró. O que acontece? A prefeitura fica parcelando as dívidas que tem com a Previdência dos servidores, depois junta tudo, parcela e fica por isso empurrando uma dívida para frente, cada vez mais endividando o município de Mossoró. O Ígeres do Gás acabou pego de surpresa com a falta de quórum e mencionou que a presença dos parlamentares na Câmara é uma maneira de também prestar contas com a sociedade moçoroense. Se você olhar minhas redes sociais, você vai ver que eu sou o vereador mais presente. Por 4 anos ganhei o vereador mais presente. Perdi o ano passado por uma falta só. E esse ano, se Deus quiser, vou ganhar o vereador mais presente de novo aqui na Câmara Municipal de Mossoró. Então, eu faço o papel que foi me dado pela população de Mossoró, onde eles me deram essa condição para que eu pudesse representar eles. Estou presente aqui em todas as sessões aqui na Câmara Municipal de Mossoró. A gente retoma agora a nossa entrevista, lembrando para você que você pode mandar sua participação para a nossa pergunta, que é a nossa entrevistada, a vereadora Marleide Cunha. Está aí o WhatsApp aqui na nossa telinha. Você pode mandar, a gente lê tudo aqui no ar. Marleide Cunha, vereadora aqui de Mossoró, pré-candidata a deputada federal. Não vou nem perguntar pela sessão de hoje, a senhora foi entrevistada, falou aqui, mas fazer, na verdade, um balanço desse primeiro semestre aí de 2026 em termos de atividades legislativas. Isso de forma resumida, vereadora Marleide, por conta do nosso tempo. Eu falei ali, mas eu vou falar de novo, só então. Me permita, porque assim, eu fico indignada, sabe, com a própria Câmara Municipal, o Poder Legislativo, não respeitar o que diz o regimento da casa. Porque é o seguinte, é absurdo, minha gente, que um projeto que chegue às 9 horas da manhã de um dia, no dia seguinte seja aprovado, seja votado sem debate nenhum. E tanto o Executivo faz isso de propósito, como a bancada de situação aprova também os projetos, sem debate, sem dar espaço para o debate. Isso não é democrático. Isso é prejuízo para a população como um todo. E acontece frequentemente. Então, repito aqui a minha indignação, porque é imoral que a gente tenha uma situação dessa. Nós estamos falando, no caso do projeto que chegou na segunda-feira, de previdência dos servidores. Esse projeto, essa minuta já estava pronta desde setembro, segundo... Ao parcelamento. Ao parcelamento. Isso, reparcelado, a dívida da prefeitura, em 300 meses, em até 300 meses. Isso dá 25 anos. E o município de Mossoró já está bastante endividado, porque o prefeito Alisson Bezerra deixou o município endividado. Ia fazer esse parcelamento antes de sair da gestão, mas para não carregar essa responsabilidade nas costas, deixaram para enviar o projeto agora. Então, a gente lamenta que cada prefeito que entra dá prever uma forma de pegar recursos, de parcelar dívidas e sem se preocupar com a população e sem debater. E um outro ponto também que foi aprovado ontem, um projeto que tem o nome no capto, na ementa, diz gestão democrática, que é a questão da direção das escolas. Só que, na verdade, não é gestão democrática. É um processo de seleção de para diretores de escolas. E aí, isso não é gestão democrática. O município rasgou, mais uma vez, todo um debate que vinha sendo feito e a gente defendendo que os diretores e diretoras de escolas devem ser escolhidos pela comunidade escolar. Mais uma vez, se passa por cima do que é realmente democrático para se impor e sem debate também com a comunidade, com a sociedade. Então, a proposta é uma seleção, é um processo seletivo? Isso foi aprovado
também ontem, assim, às pressas, essa lei que estabelece um processo seletivo. E fala em gestão democrática só para enfeitar o nome. Tem uma demanda do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Tem a demanda do Ministério Público, tem a demanda do Fundeb, porque vem recursos para o município. Se tiver um dos indicadores é a questão da gestão democrática. E o que nos preocupa é que o município joga um processo seletivo, uma lei determinando o processo seletivo, desconsiderando toda a luta, todo o debate da sociedade em torno de uma gestão democrática efetiva em que a comunidade escolar possa escolher votar no seu representante, no seu diretor, diretora de escola. E quando isso não acontece da forma como faz, com ingerência política, com indicação política, o diretor, a diretora que está na escola acaba servindo ao patrão, ao gestor, e não servindo ao serviço público de qualidade. E isso é bastante preocupante, e a gente reafirma aqui dizer que fazer processo seletivo não é gestão democrática, até porque neste processo tem ingerências também durante o que acontece no processo, entrevistas e tudo mais. Continuamos defendendo gestão democrática efetiva, com participação da comunidade escolar. Marlene, tratar um pouquinho sobre a eleição, me permita levar, a gente pega muita pauta legislativa, etc., questões administrativas, de prefeitura, do município de Mossoró, mas vamos aqui abrir, a senhora é candidata a deputada federal, ou seja, 167 municípios do Rio Grande do Norte. A senhora tem atuação aqui, na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, está no seu é o segundo, né, Marlene? Segundo mandato como vereadora em Mossoró. Como é que a senhora quer atingir, pulverizar seu nome nos outros municípios aqui do estado, Marlene? Olha, Saulo Vale, obviamente eu não vou conseguir chegar em todos esses municípios, então eu conto com o que a gente chama de trabalho de formiguinha. O que é o trabalho de formiguinha? Da forma como eu fui eleita, fui reeleita aqui em Mossoró. São as pessoas se envolvendo e as pessoas pedindo voto. As pessoas conhecem o meu trabalho, conhecem a seriedade, a verdade com que eu faço a defesa das causas que eu acredito que são justas, né, por uma sociedade melhor, o combate à desigualdade social. Eu faço essa luta a minha vida toda, a luta em defesa da educação pública de qualidade. Agora a gente está nesse enfrentamento forte em relação à questão das bets. Eu, inclusive, Saulo, protocolei um projeto de lei para que não possa haver propaganda das bets nos equipamentos públicos, espaços públicos. E por que eu tive essa preocupação? Primeiro, vendo a situação em que nós estamos vivendo de famílias carentes, que já têm dificuldade de tudo, mas ficando cada vez mais endividadas, viciadas, ficando tentando suicídio, gente, desestruturando a família como um todo, com problemas psíquicos muito sérios. Então, é uma epidemia, na verdade. E a gente precisa enfrentar esse problema, sabe, de frente. E, para mim, uma das questões é acabar com a propaganda. A propaganda, você está com um celular na mão o tempo todo, é muito fácil. Hoje é muito fácil para quem já tem problemas com isso. Então, assim, é muito simples você chegar e fazer um jogo acreditando que vai resolver o seu problema e não vai. São ilusões. A gente precisa enfrentar a questão da propaganda, dificultar, e nos equipamentos públicos, então, espaços públicos, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Eu tenho um projeto de lei protocolado e eu espero que meus colegas vereadores e a vereadora Plúvia, que eu tenho certeza que concorda também com essa discussão, que a gente possa aprovar esse projeto. Porque recentemente foi aprovado na Câmara uma lei que as paradas de ônibus podem ter propagandas do setor privado. Então, a gente não pode jamais admitir que dentro, né, se aproveite esse espaço para que faça propagandas das bets, porque nós temos a responsabilidade também de cuidar do povo. Essa é a responsabilidade de alguém que está na vida pública, de alguém que representa o povo. Então, a minha luta é nesse sentido e acho que a gente precisa estar no Congresso para fazer esse debate de forma mais forte.
A gente dá continuidade aqui, traz a repercussão, agora trazendo aqui para em nível de Rio Grande do Norte, da operação, na verdade, do indiciamento pela Polícia Federal dos investigados no escândalo, na roubalheira do INSS. Hoje, nós tivemos a informação dada pela Polícia Federal que aqui no Rio Grande do Norte teve uma pessoa indiciada. Foi o potiguar Abraão Lincoln Ferreira da Cruz. Ele está entre os 48 indiciados pela Polícia Federal na investigação que apura um esquema criminoso de descontos associativos indevidos em aposentadorias e outros benefícios pagos pelo INSS. O relatório final dessa investigação, ela foi encaminhada agora ao ministro André Mendonça, do STF, que é o relator desse processo ali do caso. Neste primeiro momento, o inquérito trata exclusivamente das suspeitas envolvendo a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Daí, Abraão Lincoln, então, é um dos 48 investigados. Ele era uma pessoa muito influente na política aqui do Rio Grande do Norte, presidiu republicanos aqui no estado até o ano passado, depois deixou, depois do escândalo, chegou a ser preso 2 vezes. Uma deles foi na CPMI, no Congresso Nacional, porque os senadores afirmaram que ele estava mentindo. Na CPI não pode ser pego no flagra mentindo, porque isso é alvo de prisão. E agora parte para uma outra etapa, não é somente a investigação, agora é o indiciamento, o oferecimento à Procuradoria-Geral da República, que pode aí pedir a condenação, eles podem se tornar réus agora a partir disso, e todo um trâmite aí dentro do Judiciário pode iniciar. Vamos agora retornar à nossa entrevista, a gente dá continuidade aqui à nossa conversa, nossa entrevista com a vereadora de Mossoró, Marleide Cunha, do PT, ela que é pré-candidata a deputada federal na Federação Brasil da Esperança. Vamos aqui à participação, inclusive, dos nossos telespectadores, mandar um abraço aqui para o Sargento Niel, lá do Sumaré, ele que está sempre ligado na nossa audiência, muito obrigado, Sargento Niel, e a esposa dele, a dona Dita, está ligado aqui, obrigado pelo carinho com a gente, ele diz aqui, muito obrigado, a gente aqui agradece a você pela audiência, pelo carinho e por estar sempre participando. Tem também lá de Major Salles, o Joãozinho Fontes e dona Esther Fontes, ele coloca aqui, parabéns pelo programa, obrigado, viu? Tem também aqui a participação de Alcineide Fernandes, ela também manda um WhatsApp, ela diz o seguinte, gostaria de parabenizar e agradecer a nossa vereadora Marleide por todo o trabalho realizado e pedir que ela continue a nos ajudar na convocação dos aprovados nos concursos públicos de Mossoró. Segura aí um pouquinho, Marleide, que tem mais. Boa noite, vereadora Marleide. Precisamos de mais convocações para o concurso da educação. As aulas vão retornar na próxima semana e tem escolas sem professores, principalmente de disciplinas específicas como matemática e história. Como a senhora vê a negligência da gestão municipal em relação ao concurso da educação? A pessoa não se identificou, tem um DS aqui, eu não sei o que é que significa, mas são as siglas desse nome dessa pessoa, já participou inclusive outras vezes aqui. Vou parar aqui, mas daqui a pouquinho a gente traz, a vereadora Marleide Cunha vai responder essas questões e aí eu trago as outras perguntas, porque senão fica difícil decorar a ordem das perguntas, né, vereadora? Olha, Saulo Vale, como servidora pública que sou, concursada, eu sei a angústia que os concursados estão passando por não terem se dedicado tanto e a prefeitura não está convocando da forma correta. Nós temos concursos públicos da saúde, da educação e da assistência social e que não há transparência nesses concursos. Por exemplo, alguém falou aqui de matemática, professor de matemática. O município convocou os professores de matemática e esses professores não assumiram. E o que foi convocado agora foi via judicial, ou seja, o aprovado teve que entrar na justiça para poder ser convocado. A gente tem situações de vários outros servidores que também aprovados, que estão tendo que entrar na justiça. O que nós estamos pedindo à Prefeitura de Mossoró? Diga quantos e quais são os cargos em que as pessoas foram convocadas e não assumiram, porque tem vários, Saulo Vale, técnicos de enfermagem, por exemplo, que optaram para ir para o Estado, foram chamados também pela CESAP, tem assistentes sociais, tem vários cargos e que estão em aberto. Eu já coloquei requerimento na Câmara solicitando informações das secretarias sobre essa questão das desistências
Infelizmente, a Câmara Municipal derrubou o requerimento. Eu vou ter que ir para a Justiça, da mesma forma como eu fui para a Justiça, consegui um mandado de segurança para a gente saber quantos, olha que absurdo, saber quantos cargos vagos estavam sem ser preenchidos por efetivos. A gente teve que ter uma liminar judicial para obter essa informação. Não deveria ser necessário. O que nós queremos é que a Prefeitura de Mossoró convoque todos os aprovados que estão dentro das vacâncias, porque a gente sabe que preenchendo as vacâncias, ok, mas há uma nebulosidade, uma falta de transparência muito grande. Então, vou continuar nessa luta, digo aqui aos concursados, vou continuar nessa luta, porque cargo público tem que ser preenchido por aprovado em concurso público. É assim que a Constituição determina, é assim que a gente tem que lutar. E hoje o município de Mossoró não está sendo transparente nessas convocações. Ângela aqui também pergunta, boa noite, Marleide, como anda a situação do concurso da educação, que aí a senhora já contemplou, né? Sua fala já contemplou essa questão. Também aqui é tudo concurso, viu, Marleide? A Val também coloca, boa noite, faça a minha pergunta, quantos professores serão convocados nessa próxima convocação? Quando será a próxima convocação? Vai ser essa semana? Quero também agradecer a Marleide, tamanha luta ao favor dos concursados, diz aqui a Val. Um abraço também para Gerson Nóbrega, que está aqui também na audiência. Muito obrigado, Gerson Nóbrega, pela sua audiência. Tem também aqui o Raimundo Nonato. Raimundo Nonato é cinquentinha, né? Ele diz aqui, boa noite, a pré-candidata tem alguma informação sobre o pagamento da parcela do 13º salário? Eu ainda não recebi, porque a vereadora não questiona a lei da mordaça aplicada à tribuna popular. E a Previ não deveria ser uma preocupação da vereadora Marleide, questiona aqui Raimundo Nonato. Segura aí um pouquinho, Marleide, que também tem outra aqui, outra pessoa mandando, o Luiz Aires. Luiz Aires pergunta a Marleide sobre se tem novidades sobre esse incentivo, o IFA. Acho que é o IFA, né? Que é o recurso, né, da infância e da adolescência. Não é repassado há 5 anos. Vão deixar para lá porque ela não entra na justiça. Observação, agente de saúde e agente de endemia. Esse recurso vem do governo federal, escreve aqui Luiz Aires, e a prefeitura não repassa para os agentes de saúde, diz aqui o Luiz Aires. Um abraço também para a vereadora Plúvia Oliveira, do PT, que está na sintonia. Um abraço, vereadora Plúvia, obrigado. Ela coloca aqui acompanhando o cenário político. Grande abraço para minha companheira de partido e parlamento, sua vereadora Plúvia Oliveira. Muito obrigado, viu, vereadora Plúvia, pela sua audiência. A senhora quer falar, tem várias questões aqui, né, vereadora Marleide? Acho que dá para a senhora começar pela questão de Raimundo Nonato, que perguntou sobre Previ e sobre o pagamento da parcela do 13º. Primeiro, assim, um abraço para a vereadora Plúvia. Ele pergunta também a Tribuna companheira. Popular, o Raimundo Nonato. Não, olha, a Tribuna Popular, ela é usada, né? Não sei por que Cinquentinha está dizendo da lei da mordaça, porque ontem, Gilberto Pedro foi lá, se inscreveu, utilizou a Tribuna Popular. Então, assim, se eu souber que está havendo lei da mordaça, eu com certeza o questiono. Outra coisa que Cinquentinha falou, disse, por que não fala da Previ? Eu acabei de falar da Previ. Eu acabei de questionar o reparcelamento, Cinquentinha. Então, assim, é bom sempre não estar com os discursos já prontos, sem ter a informação. Busca a informação primeiro para poder questionar. Quanto à questão dos concursos, os professores estão apreensivos. Primeiro, os concursos vão acabar, o da saúde e o da assistência social, Saulo Vale, acaba agora, a validade termina em agosto. E o da educação termina em setembro. Então, a gente precisa que o prefeito Marcos Bezerra prorrogue a validade do concurso. Primeiro, porque ainda tem vagas em aberto, tem vacâncias. Segundo, porque ainda há uma necessidade muito grande de profissionais. Por exemplo, as UPAs estão sem técnicos de enfermagem para completar toda a escala.
uma pessoa estava me dizendo que buscou a UBS e não tinha vacinadoras, em 3 UBS que ela buscou. Então, tem a necessidade. A questão da educação, o pessoal fica apreensivo, porque em 18 de maio a gente conseguiu uma liminar onde a prefeitura informou em justiça de que tinha, por exemplo, 150 professores de educação infantil e ensino fundamental em aberto, ou seja, vacância, 150. De lá para cá, de 18 de maio até aqui, o município não chamou mais. Então, como é que se explica isso? Como não tem mais vagas? O município tinha 18 vacâncias de professores de língua portuguesa e de matemática, se não me falha a memória. Então, não convocou. Então, precisa convocar. Essa é a angústia dos aprovados no concurso. Então, a gente vai continuar cobrando e pedir ao prefeito Marcos Bezerra, porque depende dele, somente dele, prorrogar a validade do concurso. O da educação ainda tem um problema, passou um ano inteiro um concurso suspenso na Justiça. Então, voltou a poder convocar, é preciso prorrogar. Tá aí, Priscila Lopes também aqui manda um WhatsApp agora perguntando também. Aqui a Priscila gostaria de parabenizar a vereadora Marleide pela luta na transparência das vagas. Sobre o concurso da educação, poderá ser prorrogado, ela acabou de responder, e esse programa ele fica armazenado lá no canal do YouTube, da TCM, HD 10. Você pode procurar, fica lá, tem toda essa entrevista, vai continuar na íntegra. Para quem perdeu alguma fala da vereadora Marleide, ela falou sobre esse concurso mais de uma vez, previa, etc. Você pode acompanhar também, que fica lá armazenado assim que o programa termina. Vereadora Marleide Cunha, ainda temos uns minutinhos, vamos falar de eleição, né? Vamos falar de eleição. A gente iniciou até o programa falando dessa questão de vice de Cadu Xavier. Até agora, nada, só falta ele definir o vice. Estava à espera do PSDB de Ezequiel. Ezequiel não vai compor com o PT. Queria saber o que é que Marleide ela pensa sobre isso. Marleide, quem seria o vice, na sua visão, ideal de Cadu Xavier? O que é que a senhora achou dessa espera toda do PT e a negativa do PSDB, Marleide? Olha, quem será o vice está sendo discutido dentro da federação, Saulo Vale. Particularmente, eu nunca acreditei que Ezequiel iria indicar o vice. Eu não percebia as pistas, né? Acho que Ezequiel tinha outros interesses, mas isso é uma opinião minha. O que eu sei é que está sendo ainda debatido, não é só o PT, tem o PV, tem o PCdoB, né, que está na federação fazendo esse debate, e daqui a pouquinho a gente vai ter a resposta, vai ter quem será o nosso vice. O Luiz Aires está aqui dizendo, Marleide, minha pergunta sobre o IFA. Ai, Luiz Ares, desculpa, sabia que estava esquecendo alguma coisa. Do IFA. O IFA, Luiz Ares, é um incentivo, né, que é repassado pelo Ministério da Saúde, porém, aí você pergunta, por que não coloca na Justiça? Porque necessita de lei municipal passando o IFA para os agentes de saúde e agentes de endemias, de combate às endemias. Então, não adianta colocar na Justiça porque não tem a lei municipal. O que nós precisamos fazer é cobrar, sabe? Cada vez mais a categoria cobrar do Poder Executivo que repasse esse incentivo, porque é realmente uma parcela extra que o município recebe e que as categorias vivem sem condições de trabalho e esse recurso a gente não sabe em que é investido. Mas eu não entro na Justiça, respondendo a sua pergunta, porque nós não temos uma lei municipal em que determina que o IFA seja repassado. Mandar um abraço também para João, diretor da UPA, do bairro Belo Horizonte. Ele está do bairro do Alto São Manuel, na verdade. João já foi diretor da UPA do Belo Horizonte, agora está lá na UPA do bairro do Alto São Manuel. Um abraço para você, João. Teve outra pessoa aqui que me mandou uma pergunta, ou foi alguma coisa, e eu não estou mais localizando. Mas é isso. Tá aqui, já achei, já fiz a pergunta do IFA, sim.
E tá aí, acho que eu fiz todas as perguntas. Se eu me esqueci agora, eu tentei fazer todas aqui, viu? Muito obrigado, vereadora Marleide Cunha, do PT, ela que é pré-candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. Obrigado, vereadora Marleide. Eu que agradeço a oportunidade, Saulo, muito obrigada. E só quero deixar a mensagem para as pessoas nesse ano eleitoral, né, que a sua arma é o seu voto. Muito obrigado, vereadora Marleide Cunha. Amanhã eu recebo aqui no estúdio o prefeito de Mossoró, Marcos Medeiros, do Republicanos. Até amanhã, mesmo horário. Tchau, tchau.